ao Deu Liga, o podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Isso mesmo, até mesmo porque investir vai muito além de dinheiro. Eu sou Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós temos um convidado que foi multicampeão em várias modalidades e nós queremos compartilhar todo esse conhecimento que ele tem com você. Fica até o final para saber se deu liga. Mas antes, Dani, dá um recadinho pra galera logo no início para você se atentar aqui ao nosso canal. Olha, primeira coisa, se inscreva, tá? Nos acompanhe na sua plataforma preferida de streaming para que você possa todas as semanas, todas as terças-feiras, ter um conteúdo de valor para agregar na sua vida, nos seus investimentos, na sua alta performance e hoje na sua atividade física, no seu esporte, na sua disciplina, que hoje a gente vai falar muito sobre isso. Disciplina com a vida. Gente, não vou fingir costume, mas estamos aqui diante de Holmes Ramos. Eu vou até ter que ler aqui porque é muita coisa e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a trajetória dele, que é campeão de jiu-jitsu. Ele é natural de Uberaba, começou a sua trajetória aí no esporte em 2006, mas a história dele é marcada porque em 2013 ele se graduou como faixa preta e na sequência, 2 meses aí após, ele se tornou campeão pan-americano de jiu-jitsu. Uau, não é pra qualquer um, hein? E olha só, ao longo da carreira ele também acumula diversos títulos, como aqui 3 vezes campeão brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Não, 6 vezes campeão mundial, também pela Confederação. 5 vezes campeão do International Masters pela International Brasilia. 3 vezes campeão sul-americano. E 35 vezes campeão pelos Internationals Open. E detalhe, por aí 35 pelo mundo. vezes ouro, fora prata e bronze. Nos conta um pouquinho aqui, Holmes. Seja muito bem-vindo ao Deu Liga. Orgulho para Minas e para o mundo, né? Olá, meninas. Muito obrigado. Quero agradecer primeiro pela oportunidade, pelo convite, tá? É um prazer sempre falar do meu esporte, falar da minha carreira, falar do que o esporte me proporcionou na minha vida, né? E proporciona ainda. Então, vamos lá, né? Não, mas me conta, 35 vezes, assim, fora todas as outras, 35 vezes campeão só na modalidade ouro, fora bronze e prata. E se for juntar tudo, dobra isso daqui? Ah, dobra, eu acho que dobra. Assim, a carreira do atleta de jiu-jitsu acaba sendo... as competições acontecem com muita frequência, então dá para você competir 2 vezes por mês praticamente, né? Desde que haja recurso e logística para isso. Então existem muitas oportunidades para competir, né? Então se o atleta tiver bem preparado, né? Tiver com uma fase boa, dá para acumular muitos resultados, né? Então eu tenho uma carreira que há algum tempo atrás eu nunca pensei que fosse chegar a isso, né? Já superei muito o meu sonho, né? Eu tinha um sonho, o meu sonho foi superado muitas vezes já em relação às minhas conquistas dentro do tatame e fora dele também. E como que o esporte entrou na sua vida, Holmes? Nos conta um pouquinho dessa história. Então, eu fui criado na zona rural, né? Com os meus pais, no sítio, e vim para Uberaba para fazer o ensino médio, né? E foi onde que eu fui apresentado ao jiu-jitsu. Um amigo meu me levou para treinar, né? E assim, logo de início, o meu professor falou: você tem uma habilidade em comum, né? A gente tem que explorar isso. E eu acreditei nele, né? Levei isso à frente e realmente os resultados foram aparecendo de uma forma que eu não esperava, né? Uhum. Então, um dia um professor falou para mim, Holmes, você pode ser bom em qualquer coisa na sua vida, mas você não vai fazer nada bem igual você faz jiu-jitsu. Uau, foi uma frase que marcou e eu carreguei isso comigo, né, durante todo esse tempo. E olha só, e o poder que um professor tem na nossa vida, né, Holmes? Realmente. E ele identificou um talento seu ali natural, né? Você iniciou no ensino médio, são quantos anos aí já de jiu-jitsu? Eu vou completar 20 anos de prática, né? 20
20 anos de prática. Uma carreira intensa aí, né? Isso, são 12 anos praticamente, faixa preta, né? E eu competi durante toda essa trajetória, e esses títulos que estão listados aí, que vocês citaram, né? A maioria são na faixa preta, né? Os títulos antes da faixa preta eu não costumo elencar no currículo esportivo. Ou seja, tem mais. Tem mais. Holmes, nos conta um pouquinho, assim, porque... Você entende jiu-jitsu, Dani? Olha, o que eu entendo é crossfit. Aí a Dani tá aqui na musculação, você é do jiu-jitsu. Fala um pouquinho sobre essa questão de faixa, o que é, quantas faixas que são. Eu confesso que eu não conheço todas. Sim, vamos lá. O jiu-jitsu, a Confederação Brasileira, que é um órgão ligado à Federação Internacional, ela organiza o nosso esporte, e eu acho de forma muito feliz, certo? Então, existem 5 faixas que são níveis ou séries para os praticantes que começam na fase adulta, né? Então, seriam 5 faixas: branca, azul, roxa, marrom e preta, tá? Então, essa caminhada, para quem fica frequente nos treinos, né, frequenta sempre a academia, não tem nenhum hiato na prática, na faixa de 8 anos para se tornar faixa preta, sem hiato, né? É muito raro alguém não ter nenhuma essa interrupção, um espaço. Às vezes para por uma fase, uma gestação, ou uma época de faculdade, às vezes a pessoa se afasta, depois volta, mas vamos lá, 8 anos de prática direto. Para as crianças, a federação criou faixas intermediárias antes da segunda faixa, que é a faixa azul. Então, o meu filho, por exemplo, treina desde os 4 anos. Ele só pode ser faixa azul aos 16. Para ele não ficar de faixa branca até os 16, a federação cria vários níveis, várias faixas intermediárias para as crianças. É um esparadrapo, porque eu tenho um amigo que ele participou de mesmo que uma formatura para ganhar um esparadrapo na faixa e ficou tão feliz. Isso. Que é isso? O esparadrapo a gente chama de grau. Ah, entendi. Como é que funciona isso? Vamos lá, a permanência mínima na faixa azul, por exemplo, né, que é a segunda faixa, é de 2 anos. Mínima, tá? Então, a partir disso, tem uma avaliação do professor da escola para o aluno ser promovido ao próximo nível ou não. E dentro de cada faixa existem 4 graus. Tá? Então, o aluno começou a evoluir dentro da faixa azul, você dá o primeiro grau, e assim vai. Sim. Você vai seriando ali dentro da própria faixa, para o aluno perceber que ele está evoluindo e para ele ser premiado também, né? Eu acho que quando a pessoa é reconhecida, você acaba... quem é reconhecido acaba se esforçando mais, ou percebendo que está sendo premiado pelo esforço e pela evolução. Não, bacana, porque assim, vê que você está evoluindo. Sim, ou seja, não deixa esperar 2 anos para trocar de faixa. Mostra o quanto essa trajetória está sendo gratificante. Sim, porque, né, a pessoa fica às vezes 2 anos lá sem saber como que o professor está enxergando. Uau. Se o professor tá vendo ela, né, no meio de 200 alunos, pô, será que ele está me vendo? Será que ele está percebendo o que eu estou fazendo? Que eu estou vindo todos os dias? Que eu estou deixando de fazer alguma coisa às vezes em casa? Ou deixando de assistir uma série para eu ir treinar, para eu cuidar da minha saúde e me dedicar a participar, né, dos eventos da escola. E quais foram as mudanças, Holmes, que você viu na sua vida quando você começou o jiu-jitsu? Então, o jiu-jitsu para mim foi uma ferramenta que me trouxe... Toda a vida eu tive uma dificuldade, né? Toda a vida não, na infância, na verdade. Uma dificuldade de comportamento em relação ao temperamento, né? Muito nervoso, né? Talvez até agressivo em algumas situações. E o jiu-jitsu me ensinou a canalizar isso, né? Me ensinou a usar isso a meu favor, né? Não que eu vou ficar bravo ou nervoso com o meu adversário, mas me ensinou a doutrinar, né? A ter esse domínio. Isso, a dominar isso, e foi, eu acho que mudou completamente a minha vida. Eu acho que se eu não tivesse começado no jiu-jitsu, eu não sei em que estágio que eu estaria hoje, mas o jiu-jitsu foi terapêutico, né, emocionalmente, né, e quanto aos benefícios físicos, né, aí já é uma outra história, né, que
mas com certeza estão muito presentes também. E você vai contar pra gente, sim, com certeza. Não, e eu achei legal porque, assim, dentro por exemplo, a parte das crianças, criou esses níveis, porque eu acredito também que tem essa questão da recompensa, mas ao mesmo tempo ali do vencer desafios, sim, que começa a trabalhar desde muito novo, né? Sim. E aí você fala agora a questão da disciplina, então foram valores que você foi desenvolvendo aí ao longo da sua carreira. Sim. Nas crianças, né, você consegue, por ser uma arte marcial que foi transformada no Brasil, né, apesar de ter sido transformada no Brasil, no que é hoje em relação à eficiência de combate, né? Porque nós estamos falando de uma luta, né? Mas o jiu-jitsu, ele existe há milênios e é uma arte marcial que tem origem asiática, e quase todas as artes marciais, na verdade todas que eu conheço que têm origem asiática, elas prezam muito pela disciplina, pela organização hierárquica, né? Então isso ajuda muito em relação às crianças, porque você consegue criar essa organização no tatame. Apesar de não parecer, é muito fácil organizar as pessoas, porque as pessoas se organizam em fila naturalmente. A pessoa, o mais graduado ajuda o menos graduado, então você cria um senso de colaboração, né? Então eu vejo que as crianças evoluem muito, né? E faz muito bem para a formação geral, né? E um senso de respeito, sim, também, de admiração pelo mais graduado. Eu acho que isso com certeza. Traz muitos valores, né? Com certeza. E você poder premiar a evolução com as faixas e com os graus, né? Então, as crianças, se a escola organizar certinho, dá para dar uma faixa por ano até chegar ao nível adulto. Então, e dentro desse ano, os graus. Então, seria a cada 2 meses, 3 meses, a criança ou o aluno que seja vai recebendo um incentivo, né? Vai sendo premiado pelo esforço e vai recebendo incentivo para que se esforce, continue se esforçando e evoluindo. Você falou que você tem 2 filhos, né? Os 2 já fazem? Tenho 2 filhos. Eu tenho o Ravi, de 2 anos, e tenho o Rômulo, que tem 7 anos. O Rômulo pratica jiu-jitsu, vai fazer 8 anos agora, ele pratica jiu-jitsu há quase 4 anos. Ele começou com 4 anos, é competidor. Tá seguindo os passos do pai. Perde, fica bravo, mas... A cara do pai de orgulhoso. E ele tá treinando, treina comigo agora. No início, eu evitei treinar diretamente com ele, para não ficar cobrando, ou para não parecer que ele tinha que render, ou alguma coisa assim. Então... esse mês passado que eu e a minha esposa nós resolvemos que ele iria treinar comigo também, né, por já estar numa fase mais avançada, mas no início eu só queria que ele gostasse primeiro, né? Então eu treino com um professor lá da nossa escola, e eu quero só que ele primeiro tome gosto, que isso seja para a vida dele, e depois se ele falar assim, pai, eu quero ser campeão, aí a história muda, né? Aí você vai ficar, e a esposa também, né? Isso, a família inteira tá junto no esporte. A gente vai falar um pouquinho sobre o quanto que isso é benéfico, assim. Só que eu achei legal você trazer isso, porque é interessante a criança no início entender que você ainda é o pai dela. Sim. Porque a criança às vezes não vai saber assimilar ali, nossa, o meu pai tá sendo bravo aqui na questão porque é meu professor, mas não porque é meu pai, assim. Você pensou nisso lá no início? Sim. E eu consigo... Eu nunca me treinei para isso, mas naturalmente eu consigo isolar tudo quando eu tô dando aula, quando eu tô dentro do tatame. Então, assim, na hora da aula, a minha esposa ou meu filho são alunos. Você consegue ter essa... Eu tenho essa separação. Se eu precisar chamar atenção, eu chamo atenção como se eu estivesse chamando a atenção de um aluno, né? Então, assim, às vezes, um exemplo, né? A gente tem lá a cultura de sempre que tiver... terminou o combate ou terminou a instrução, a pessoa tem que deixar a faixa devidamente amarrada ou o uniforme organizado. Se um deles não tiver, eu falo, marca o kimono. Tipo, igual eu falaria para qualquer outro aluno, eu consigo separar bem as coisas, né? O único cuidado que eu tenho que ter com a cobrança
em relação às competições, na hora da luta, né? De tomar cuidado para não cobrar demais, né? Para não ser... que não seja ruim competir, né? Que continue sendo prazeroso, né? Então... Até mesmo porque um dos pilares é a disciplina, né? Sim. E aqui, os seus filhos, né? Um deles já iniciou, de 2 anos, tem que esperar um pouco, tem uma idade mínima. E assim, você iniciou lá no ensino médio. Então, Sim. você já tinha ali os seus... 17, 18 anos. 17, 18 anos. Quando que virou a chave, você falou assim, não, eu vou para o profissional? Vamos lá, Desculpe, eu tive que fazer uma escolha assim que eu terminei o ensino médio, né? Na época não tinha... ou tinha e não era tão visto, né? O YouTube, essas redes sociais não existiam. Então, a gente dependia de revista. A mídia que entregava o esporte pra gente era a revista, né? Tinha uma revista chamada Gracie Mag. Eu ficava esperando ela sair todo mês para ir buscar, comprar na banca, para ver o que estava acontecendo no mundo do jiu-jitsu, né? Nos campeonatos principais a nível mundial. E aos 18 anos, aos 17, 18 anos, eu terminei o ensino médio e eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que trabalhar, né? Eu passei num concurso, na verdade. Passei num concurso, né, da CEMIG, estou lá até hoje, também sou profissional de carreira da CEMIG, funcionário de carreira. E eu falei, eu tenho que trabalhar. Não posso escolher não trabalhar. Então, eu consigo trabalhar e treinar, ou trabalhar e estudar. E foi uma escolha muito difícil para mim, porque eu sabia que estudar era uma coisa que podia mudar a minha vida também, mas eu olhava para a revista e pensava comigo que eu queria lutar com aqueles caras que estavam na capa. Eu quero chegar a ser adversário desses caras um dia. Nessa época tinha seu professor também. Sim. Você tinha uma visão de futuro ali. Sim, e eu pensei, se eu for fazer faculdade agora, eu não vou conseguir chegar a tempo, né? E depois de eu conquistar isso, eu posso estudar. E tanto que depois eu me formei, né? Depois dos 30 anos eu fui fazer faculdade e me formei. Mas então eu escolhi trabalhar e conciliar o esporte com o meu trabalho, né? E fiz isso desde então, né? Faço até hoje. Na época não tinha EAD, né? Então, ou se tinha era muito difícil, pouco acesso. Então eu escolhi o esporte e não me arrependo da minha escolha. Não aconselho que as pessoas façam isso, né? Mas hoje dá para fazer diferente, né? A gente consegue fazer de outras formas, mas foi a minha escolha, né? Eu escolhi o esporte e continuar com o meu trabalho e conseguir fazer isso de uma forma de muito sucesso, né? Eu nem imaginei que eu ia conseguir ser um lutador tendo uma carreira CLT aí, né? Sendo vinculado com um funcionário e conseguir manter isso. Muita gente que me acompanha a nível esportivo, a nível internacional, não sabe que eu tenho você acompanhou, seguiu com esses dois aí, desafio, né? Isso, e é bom você trazer aqui, porque muitas das pessoas colocam muita desculpa para começar, né? Não, porque quem é campeão é porque fica 100% em cima do tatame. Tem toda a estrutura. Isso, e você já tá me falando que tem CLT, família, é professor e ainda treina. E hoje eu sou empresário também, né? Empresário. Faço a gestão da nossa escola, né? Junto com a minha esposa. Então é uma jornada múltipla, né? Então eu saio de casa, na verdade, 5h30 da manhã todos os dias, chego depois das 10 da noite. Com essa e o que disciplina naquela época você acredita que foi assim fundamental pra você falar, não, eu vou conseguir aqui esses dois que sustentou, porque às vezes a gente tem uma motivação para começar, mas não tem para sustentar. É porque é o seguinte, quando eu pensei em fazer isso, né, eu não tracei exatamente uma meta esportiva. Eu falei que eu vou fazer o melhor que eu pudesse fazer, eu vou fazer o que eu puder, eu vou chegar até onde der. Né? E aí, a cada vez que eu conquistava alguma coisa, eu falei, nossa, olha onde eu cheguei. E aí foi uma escada, foi chegando, as coisas foram acontecendo, eu fui vivendo as conquistas, fui comemorando e fui pensando que eu poderia chegar mais. Não, cada vez que eu chegava, eu falava, pô, dá para ir um pouquinho mais, eu vou tentar de novo, vou tentar chegar mais longe. Então eu não pensei, vou ser campeão mundial, né? Eu pensava em ser um medalhista brasileiro. E as coisas aconteceram depois. Eu nunca tracei uma grande meta, né? Eu tracei metas pequenas e
fui tentando alcançar. A cada vez que você alcançava uma, você já traçava a próxima. Traçava a próxima. E alcançou todas até agora. Sim. A gente superou, tá curiosas pra saber qual que é a próxima meta agora, né? Porque depois de todas essas vitórias, tem uma, assim, que você almeja? Como atleta, eu penso em longevidade hoje. Eu penso em continuar sendo combatente, né? Continuar sendo continuar lutando, né? Em grande... me fugiu a palavra, né? Conseguindo ter um bom desempenho ainda, né? Então eu vou lutar agora no mês que vem no Campeonato Brasileiro e me inscrevi no Mundial da Confederação Esportiva no final do ano. Vou continuar, eu quero lutar alguns Opens ainda esse ano. É difícil conciliar o treinamento com todo o restante, né? Porque acaba sendo muitas coisas, então eu não consigo às vezes treinar da forma que eu queria, mas eu treino do jeito que dá e vamos lá ver o que dá. É assim que eu faço. E tá dando muitas medalhas de ouro. Eu achei legal um dia que você veio, até compartilhou com o Marcos, quando você foi campeão na França, assim. Foi na França? Foi. Eu fui para a Europa no ano passado, lutei o Aberto Internacional de Paris e depois lutei o Europeu de Masters em Barcelona. E assim, de forma tão tranquila... ele tá acabando de contar que ganhou o campeonato na França e assim, como se tivesse feito uma viagem ali em Caldas Novas e voltado. De forma muito tranquila, tanto que ser campeão faz parte, né, da sua vida, da sua trajetória e é algo que você traz como... Sim. É porque eu penso o seguinte, Dani, quando eu conquisto um título, eu vou viver aquilo, né? Vou comemorar, vou tirar foto, vou agradecer as pessoas que me ajudaram, mas aquilo não me dá mais nada. Tem que ser construído de novo. Uau. E isso que você falou é bacana, porque às vezes a gente vai ver alguém assim, em algum esporte, que conquista algo, chega ali no máximo, mas não se mantém ou ela desmorona. Ou tenta passar o resto da carreira vivendo daquela conquista. Nossa. Então, eu penso o seguinte, eu ganhei uma medalha, ela é bonita, ela é legal, eu vou andar com ela na minha mochila durante uns 3 dias, depois ela vai para um quadro de medalhas, onde ela vai acabar empoeirando um pouco e ela não vai me fazer ganhar de novo. Eu tenho que continuar, eu tenho que acordar cedo na segunda-feira e treinar de novo. Né? Toda semana de pós-competição é dia de recomeçar. Isso é mentalidade vencedor, campeão. E, Holmes, isso se aplica na vida tanto para as coisas boas quanto ruins, né? Sim. Porque as pessoas, às vezes, por uma derrota, nunca mais... Já teve algum desafio, assim, que você se sentiu baqueado, mas você falou assim, não, amanhã eu vou levantar e vou treinar mais? Teve sim. Teve uma passagem que foi bem marcante para mim. A minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. E eu fui lutar um mundial na Califórnia, em 2017. E na época era complicado financeiramente os custos, sabe? Eu fui, mas assim, acaba parcelando no cartão para conseguir, na época, as despesas das viagens, né, e tal. E aí eu fui e lutei. Na segunda luta, eu tive uma lesão muito séria no meu peitoral, né? Tive uma lesão completa desse músculo grande do peitoral maior. E voltei para casa, né? Meu filho ia nascer daí 1 mês. Né? Então enquanto eu fiz os exames para fazer cirurgia, o meu filho nasceu. Então quando o meu filho nasceu, eu estava pagando as contas da viagem, não conseguia segurar o meu filho no colo porque eu estava com o braço aleijado naquele momento ali, né? Não conseguia trabalhar, estava afastado do meu trabalho também. Aí bateu aquela em mim, tipo, que você está fazendo da sua vida, cara? Né? Então foi um momento de fragilidade ali. Eu acho que foi o único momento que eu tive essa fragilidade. Pô, seu filho nasceu, você tem que mudar a sua vida agora, talvez. E olha o estado em que você está, né? Só que logo depois veio a recompensa, né? Eu fiz essa pergunta para mim, eu não externei isso para ninguém. Foi uma coisa interna, foi uma coisa para mim. Eu faço muito isso. Eu falo comigo até durante as lutas, né? E depois disso, eu não tinha sido campeão brasileiro ainda. Era um título que eu sonhava em ter, não tinha tido. E aí eu fui lutar o brasileiro daí uns 6 meses pós-cirurgia. E falei, eu vou lá
porque já tô mais ou menos, vamos lá ver o que dá, sem compromisso com o resultado. Cheguei e fui campeão, tive meu primeiro título brasileiro. Uau. E aí eu tava no pódio esperando a minha medalha, tem uma salinha lá que a gente fica sentado, né? Aí eu me emocionei, né? E eu ficava respondendo pra mim, é isso que você tá fazendo, cara, tá vendo? Aí, ó, o que você tá fazendo? Viu? Valeu a pena. Você teve a resposta ali. Isso aí foi uma coisa que me marcou muito e foi um momento que eu tive um momento de fragilidade, mas depois disso eu respondi aquela pergunta que eu fiz, né? Tá vendo o que você tá fazendo? E aí as coisas foram acontecendo muito mais do que antes disso, sabe? Daí pra frente a minha carreira decolou de vez. Uau. E hoje você, como professor Holmes, você também tem um exemplo assim de alguém que você conseguiu fazer o que o seu professor fez com você lá atrás? De pessoas que você vê potencial e fala assim, cara, investe. Eu faço isso, eu faço com frequência. Eu sempre falo para os meus alunos, porque quem vai resolver, fala, você tem potencial, você tem condições, mas ter potencial e ter condições não te faz ganhar nada, não te faz ser nada. Precisa ser decidido, Precisa ter esforço, ter dedicação, você tem que fazer a escolha, as escolhas, na verdade. Então, ser muito bom, ter muito potencial, não te entrega nada. Sozinho não é suficiente. Não é suficiente. E nesse momento da sua vida, foi muito mais uma questão de força mental mesmo, né? Porque você se deparou com a sua própria fragilidade, com o seu próprio gigante. Sim. Mesmo assim, e aí, persistir. Eu falo para os alunos, assim, olha, é muito difícil. Você não tem noção do que você vai passar, se você quiser chegar. Mas você tem condições. Você tem condições, eu tô aqui para te ajudar. Agora depende muito mais de você do que de mim. Holmes, e assim, você tem já toda uma trajetória aí no jiu-jitsu e certeza que até aqui você amadureceu muita coisa, aprendeu muita coisa. Sim. Como é que foi lá no início, quando você ganhou a sua primeira luta, essa questão de que veio aquela primeira vitória ali, que era algo significativo e depois para você se manter, como é que foi isso com você mesmo, assim, essa conversa interna que a gente percebe que você não se envaidece, é algo comum, me acostumei, mas como é que foi isso lá no início? Nossa, tô ganhando, tô conseguindo. A gente, ainda mais, principalmente pela pouca idade ainda, né? Você acaba tendo aquela euforia, mas eu sempre fui uma pessoa que, tanto a euforia quanto o outro lado, eu sempre deixei muito pra mim, sabe? Eu sempre resolvi os meus problemas comigo mesmo, sabe? Então, assim... Não externalizava muito para as pessoas. Isso, tanto positivo quanto negativo, muito mais positivo do que negativo, né? Tanto que você citou sobre os títulos na Europa do ano passado, né? Sim. Que eu cheguei e falei com naturalidade. Naturalidade, e eu querendo comemorar, e eu assim, calma. Você tá acabando de contar que foi campeão lá em Paris, lá na França, isso mesmo? E assim, esse é o meu jeito, né? Eu sempre... eu acho que o título não muda a pessoa que eu sou. Quando eu venço, eu volto para casa, vou fazer a mesma coisa, continuo sendo a mesma pessoa, né? Então é uma coisa, o título é pessoal, é para mim ali, é uma realização, mas que não muda. O Holmes vai ser o mesmo Holmes que, diante de ganhar. E Holmes, existe um segredo para chegar num ponto de acumular muito mais vitórias do que derrotas? Existe... Então, vamos lá. Pensando de uma forma mais abrangente, eu não sei dizer. Mas de uma forma específica, né? Você acaba... Eu, por exemplo, depois de várias experimentações, vários títulos, várias derrotas, você cria uma identidade técnica, né? Então você aprende o caminho, né? Eu não tenho que ser bom em tudo, mas eu tenho que ser bom em alguma coisa e fazer com que a luta chegue naquele ponto ali, que é onde eu sou bom, né? Então, a estratégia, o pensamento estratégico mesmo, né? Então, eu acho que a estratégia me fez ser tão vitorioso,
certo? Por conseguir levar sempre as lutas, ou na maioria das vezes as lutas para onde eu domino, né? Então, vamos lá, fazendo uma comparação, a gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas. Beleza, nós vamos falar de economia ou vamos falar de jiu-jitsu? Eu faço o quê? Eu vou por essa brincadeira com vocês falando de jiu-jitsu. Sim. É assim que eu levo, é assim que eu luto. Então eu vou lutar com a pessoa e tento levar a luta tecnicamente para minha área, para onde eu domino, para onde eu sou bom, né? Você leva a estratégia do jiu-jitsu para as outras áreas da sua vida, porque hoje você é empresário. Sim, tenta fazer a mesma coisa. Como é que você vê isso ali na prática ali da gestão do dia a dia? Que você fala, não, aqui o Holmes jiu-jitsu vai ter que aplicar isso aqui para vencer. A luta aqui tá diferente. Eu sinceramente, empresarialmente, eu tô engatinhando, porque foi muito informal durante um bom tempo, né? Talvez até um pouco desorganizado, e ultimamente que eu tô ajustando tudo, né? Tô colocando tudo de uma forma mais eficiente, né? Fazendo uma gestão mais pensada sobre isso, porque a gente aprende com quem estava antes, né? Os meus professores sempre foram assim, sabe? Aquela coisa de caderninho e tal. Então, assim, agora que eu tô começando a fazer, né? Tentando estudar um pouco sobre isso para melhorar. Então, a parte de gestão ainda é uma coisa que eu tô agora que eu tô organizando, sabe? Então, eu não sou muito eficiente nisso ainda, mas a gente vai chegar lá. Vai caminhar. E Holmes, um segredo que eu acredito, assim, que eu acho que traz isso que você falou, é a experiência, né? Sim. A pessoa, quando ela persiste ali em continuar, em realmente buscar essas vitórias, ela adquire experiência que vai fazer ela ser primeiro. Não quer dizer que a experiência que eu já adquiri vai me levar mais longe, eu preciso continuar, mas tudo que você construiu até aqui não é descartado. Sim, com certeza. Você tem que ir pegando e acumulando, né? Você vai acumulando conhecimento, acumulando experiência, né? E tem que usar isso a seu favor, né? Eu acho que eu com quase 38 anos, quando eu vou lutar contra um oponente de 25 anos, ele é mais vigoroso do que eu. Jiu-jitsu é muito mais questão de estratégia do que força propriamente dita? É muito mais estratégia e técnica. Porque eu tô olhando aqui pra ele, na minha cabeça eu imaginei, ele vai chegar, né? Sei lá. E ele é tão, né, calmo, tranquilo, pacífico. Não, é isso que eu ia falar. Ele já falou que a luta deixa ele menos nervoso. Mas tem esse lado, né, da estratégia. Sim. Assim, o meu oponente não é meu inimigo, né? Ele é só um obstáculo. Nossa, isso aí é... Uau! Nossa, a gente tem que trazer isso pra vida. Você que tá ouvindo, tá vendo esse desafio? Ele não é seu inimigo, ele é só um obstáculo. Um obstáculo você tem que transpor. Mas isso é muito bacana, porque quando você muda a forma de olhar, eu acho que você muda a sua postura de agir. Sim. Você vai de forma muito menos agressiva e vai de forma muito mais estratégica. Sim, você consegue manter o controle emocional, né? A estratégia. No meio de um combate, você não vai se superar. Se superar é coisa de desenho animado. Sabe, do Dragon Ball, que existia, a pessoa vai ficando mais forte na hora da luta. Não é assim. A luta é o quê? Você vai entregar o que você fez até aquele dia. E aquilo tem que ser suficiente ou não. Nossa, então, é um processo de preparação. Sim, então, sabe, a luta é a parte fácil, o difícil é chegar bem nela. O difícil é o antes. A luta demora 10 minutos, 5 minutos. Agora, e nenhuma prova, né? Você passa meses treinando, horas por dia. Mas ali na hora, se for bem feito antes, na hora ali é a parte fácil. Logo você vai resolver para um lado ou para o outro, vai estar resolvido. E Holmes, a questão do esporte, ele tem toda essa questão da preparação física também, né? Que você falou, é o antes de chegar lá. Sim. Como que o esporte muda a vida em questão da alimentação, do preparo físico? Como que é isso, assim? O esporte depende muito em que nível que vai ser praticado.
né? Eu penso no jiu-jitsu como uma ferramenta, né? E as pessoas usam essa ferramenta da forma que for interessante. Uns querem emagrecer, outros querem tratar um problema emocional, outros querem ser... Eu já sei que emagrece, já vou virar aluna amanhã. Não, e bacana que você falou, o esporte aliado a questões emocionais, porque hoje em dia a gente vive em um mundo onde a sociedade está cada vez mais ansiosa, depressiva, e quando a gente pega principalmente ali o jovem, o adolescente, né, poxa, o esporte é uma ferramenta, como você disse. É uma ferramenta, e você vai utilizar, né, da forma que for importante, interessante para você. É o mesmo jiu-jitsu, mas cada um usa para atender as suas demandas, né? Eu tenho um feedback muito interessante sobre esses problemas emocionais, né, essa coisa de ansiedade, né, dos meus alunos. Compartilha aí com a gente. Então, assim, eu sempre... Holmes, eu parei de tomar o remédio. Uau! Sabe, o meu, tipo... Sempre, nossa, isso é uma vitória. Isso, porque... Eu acabei fugindo da primeira pergunta, né? Me desculpa, mas... Não, estamos caminhando. Sinceramente, eu não lembro qual foi que você fez agora. Como que impacta na alimentação? Isso, exato. Sim, então, a prática esportiva, a primeira coisa é pensar em que nível que vai ser praticado, né? É saúde e bem-estar? É alto rendimento? Né? O alto rendimento não está exatamente associado à saúde. Tá? Quando você leva o seu corpo ao limite, você não tá promovendo exatamente saúde. Saúde cardiovascular, sim, mas saúde articular... Não necessariamente. Não necessariamente. Então, é preciso separar bem as coisas. Quando você quer ser um atleta de competição de alto rendimento, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que suar de uma forma que vai te trazer talvez até algum prejuízo ortopédico, mas de forma geral o esporte é a ferramenta. Então, se você começa a praticar atividade esportiva, exercício físico, de forma a buscar um bem-estar ou competições que não sejam de muito alto rendimento, aí sim você rapidamente fica estimulada ou estimulado a melhorar a sua alimentação, a mudar o seu hábito, né, o seu descanso, né, em relação a sono. Uma coisa vai levando a outra, né? Isso é um efeito dominó que acaba que você faz e aí você, treinei, foi legal, mas se eu perder 2 quilos, eu vou treinar melhor, vou ter uma performance melhor. Igual, por exemplo, corrida, pessoal que corre na rua, né? A pessoa, cheguei 3 km agora, aí 10K. Então, assim, você vê as pessoas tentando se esforçar para ir conquistando mais. Sim. E aí você acaba melhorando todo o resto, né? Você acaba melhorando os seus hábitos para ir alcançando essas pequenas conquistas, né? É importante separar o alto rendimento disso. O alto rendimento dessa parte, por exemplo, do atleta, você já se expõe mais a risco. As riscos de lesão, de overtraining, né? Que é aquilo de chegar em casa e já aconteceu comigo de estar tão cansado de chegar em casa e ter febre. Nossa, de tanto esforço físico, tanto desgaste, né? Então, isso, ter febre não, mas de chegar em casa e estar passando mal fisicamente é uma coisa que acontece com certa frequência. Porque se você não levar ao limite, né? Se você quer praticar esporte para melhorar a sua vida, então você tem que ser melhor do que você. Se você quer ser um atleta, quer ser campeão, você precisa ser melhor do que o outro. Isso é uma diferença e faz sentido. E o alto rendimento a gente também pode traduzir para alta performance, né? Sim. Então, hoje nós estamos em uma geração que busca alta performance ou deveria buscar alta performance em tudo que faz. Sim. É porque esse assunto tá sendo mais falado. É porque hoje em dia já não cabe mais você ser mediano. Ao meu ver, não cabe mais você ser mediano. Se você se decidiu fazer algo, estar em algum lugar, seja o melhor que você pode fazer. E outra,
outra, se supere a cada dia. Sim, principalmente no mundo corporativo, né? Eu vejo muito isso pela concorrência, né? E pelas atualizações. O mundo é um frenesi, né? É porque eu acredito que hoje em dia as coisas estão numa velocidade maior, né? Como você falou, lá atrás você tinha que olhar numa revista, acompanhar. Hoje em dia você abre ali um canal no YouTube, você acompanha já e sabe como é que tá o mundo inteiro em relação àquele esporte. Sim, sim. Eu penso nisso como uma máxima na minha vida, né? Eu sempre comento que eu não interessa o que os meus filhos vão querer fazer na vida deles. Eu só não queria que fossem medíocres. Ou seja, se você quer ser um mecânico, tenta ser o melhor mecânico, tenta ser um mecânico muito bom, sabe? Eu não quero influenciar meus filhos para a carreira deles, mas eu quero falar, Holmes, pai, eu quero ser costureiro, eu quero ser, sei lá, economista, então eu vou tentar dar suporte para que ele seja bom, sabe? Eu acho que a pessoa tem que entregar, tem que correr atrás, sabe? Senão, eu não sei nem como que é a vida sem ser assim. Nossa, me veio uma coisa aqui, você acredita que o Holmes era assim e por isso você se encontrou no jiu-jitsu e é a pessoa que você é hoje com tantos títulos? Ou foi o jiu-jitsu que transformou o Holmes nessa pessoa que tem esses valores que você busca passar para os seus filhos? Quase perguntar se o ovo veio antes. Essa pergunta é muito boa e eu sinceramente, sinceramente não sei. Responda para si mesmo. Eu me sinto muita vontade para falar que eu não sei, sabe? Eu não sei quem veio primeiro. Pois eu acho bacana, Holmes, de verdade, você ter essa... Isso, talvez foi isso que o seu professor viu. Às vezes nem foi essa habilidade técnica ali, porque isso poderia ser construído, só que eu acredito que a força de vontade, a visão de futuro, isso ninguém constrói por você. Com você já certeza, muitas coisas você foi lapidando ao longo do caminho, mas, poxa, alguma coisa lá no início você já tinha que seu professor olhou e falou, você tem talento. Sim, eu tenho eu sempre tive, né? Se a gente for brincar de par ou ímpar aqui, e eu perder, eu vou me comportar de forma muito, muito serena, né? Isso acontece no jiu-jitsu também, principalmente em respeito aos meus adversários, né? Porque eles foram melhores, eles têm que colher o fruto disso, mas eu não gosto de perder. Eu perco bem, eu sei perder, mas internamente foi uma coisa que eu sempre senti muito, e o meu filho tem um problema seríssimo com isso, o mais velho tá lutando. Quando ele perde. Eu fico vendo nele e me enxergo nele, né? Falo, pô, filho, calma que você vai conseguir melhorar isso, o papai melhorou, você vai conseguir também. Mas essa vontade de ganhar também, de ser bom, se for canalizada, certo? Isso pode ser muito negativo. Mas se você conseguir tirar proveito disso, conseguir canalizar isso para tentar se esforçar, para tentar levar isso eu acho que pode ser positivo, sabe? Eu consegui trazer isso de forma positiva para minha vida. Era um ponto negativo, né? Nas brincadeiras de criança, quando eu perdia, eu ficava bravo, né? E depois, com o tempo, eu fui aprendendo a tirar proveito disso, a conseguir trazer isso para um lado positivo, trazer a meu favor, né? Essa parte comportamental. Quando eu sou vencido em uma luta, nem parece que eu perdi. Tá. Você fica ali tranquilo, mas você canaliza isso pro próximo desafio. Eu canalizo isso pro próximo desafio. Vale pra vida, né? Porque nem sempre a gente vai... A vida não é uma constante, também não é só crescimento exponencial. Sim. Outra, a vida tem variáveis que não depende de você, às vezes. Sim. Por exemplo, você contou uma história que você teve que passar um tempo de recuperação porque teve uma lesão. Não necessariamente isso dependia de você ali, né? Você teve que passar um tempo de preparação, não podia treinar e tudo mais, um tempo. A questão é, depois de recuperado, qual que é a atitude que você vai ter? Desistir? Sim. Ou a atitude de, não, eu vou continuar, eu vou lá fazer porque eu vou voltar ativo? Desistir é sempre mais fácil, né? Mas a gente
acho que o mundo hoje está muito maduro nesse ponto para ver que desistir não é a melhor alternativa, nunca. E para eu ter lugar de fala aqui, ontem eu fui treinar. E qual que foi Parabéns. a mensagem que eu te mandei? Que você mandou à noite. Hoje de manhã? Ai, não vi. Ai, que você tava passando mal, tadinha. Tava passando mal. Verdade. Ela, Ou amiga, seja, não sei se eu vou conseguir hoje gravar. Nossa, Deus. Porque é isso, o desafio, né, do esporte. Então, por exemplo, quem começa academia sabe que primeira vez que você treina e aí você já quer começar a pegar pesado. E Não, aí você ainda falou, né? Até o meu corpo se acostumar, querendo ou não. Exato. Existe qualquer tipo de esporte, né? Existe uma fase de adaptação, né? Que é preciso ser respeitada, e por isso que um profissional pode ajudar muito, o acompanhamento profissional pode ajudar muito com isso. Essa coisa de a gente começar lá em cima, né, não é sustentável. E o que te levou a ser professor, Holmes? Fala assim, não quero ser só campeão, eu quero dar a oportunidade com que outras pessoas também sejam. Vamos lá, nessa fase aí, quando meu primeiro filho nasceu, o que eu fiz? Era a minha foto, né? No momento. Eu tinha investido. Eu trabalhava, pegava meu salário, gastava com jiu-jitsu. E estava muito bem com isso. Estava muito realizado com só isso. Um parêntese, no caso, para a sua carreira, você mesmo tinha que investir nela. Sim, porque no Brasil você é patrocinado, você é ajudado depois de ser campeão. Primeiro você vira campeão sozinho, depois talvez alguém vai te incentivar. Entendi. Então eu investia todo o meu salário, né, na época no jiu-jitsu, e estava muito bem com isso, só que aí eu estava chegando ali 29 anos, né, ia nascer meu primeiro filho, então, e toda a vida o pessoal falou, Holmes, você tem que dar aula, eu já era faixa preta há alguns anos, 5 anos eu acho, e eu falo, não, eu estou muito bem fazendo o que eu estou fazendo, eu quero plantar, eu quero competir, depois eu penso nessas coisas, né? E aí chegou nessa época que o jiu-jitsu tinha que se pagar, porque eu tinha uma família. A responsabilidade vem, né? Sim, eu tinha que estabelecer um lar, começar a pensar no... Não que antes você não tinha, mas eu quero dizer assim, tem ali alguém que depende, sim, né? Eu tinha que mudar, virar essa chave aí, falar, o jiu-jitsu agora tem que pelo menos se pagar. Então eu comecei de forma como professor, de forma bem amadora, eu falo estruturalmente, né? E pensando nisso, falei, agora eu quero competir, mas beleza, eu só vou competir quando eu tiver renda a partir disso, para manter os meus gostos em relação ao jiu-jitsu e tal, e vou começar a construir uma vida de forma diferente. Então eu comecei a dar aula de jiu-jitsu assim, né? Comecei com poucos alunos, e aí foi uma coisa que foi acontecendo muito rapidamente. A escola teve que crescer, porque no momento agora tem que crescer de novo. Tá? Já está com um projeto de uma nova legal, unidade, né? Poxa, campeão, aí você fala, nossa, meu professor é o campeão lá, e o aluno quer. Vários, até aqui, né? Tem alunos dele e são assim, ó. Fiquei com vontade de fazer uma aula experimental lá. Vamos lá. Pra ver como é que eu vou. Vamos lá. O que você acha, Dani? Fica aí o desafio. Fica um desafio. Será? Vamos fazer um desafio? Nossa, pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Depois a gente vai ter que postar pra vocês que a gente esteve fazendo uma aula de jiu-jitsu. Isso, então vocês estão convidadas. E aí as coisas foram acontecendo, né? E a escola foi crescendo, então de repente eu tinha 30 alunos e não tinha espaço para os 30 alunos, e aí eu tive que ampliar, e agora nós estamos com alguns projetos aí, né, para o próximo ano, uma coisa nova aí que em breve devo estar anunciando. Fica o spoiler. Então foi crescendo e foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, né? Eu não fiz um grande investimento para depois eu esperar aquilo se concretizar, né? Dar certo, né? Eu fui evoluindo. Isso. Na verdade, eu sempre fiquei... O grande investimento foi você também. Isso, toda aquela carreira que eu tive, né? Com certeza. Isso. E aí, depois disso, aí eu descobri que realmente eu tomei gosto pelo negócio, né? Por ser professor, por formar as pessoas. E isso virou também um pouco, porque como atleta, eu pensava no jiu-jitsu no que ele era para mim.
né? Então, eu me esforçava até próximo ao meu limite, né? Ou até o limite algumas vezes, levava aquilo muito a sério, fazendo de forma muito... tentando ser muito eficaz, né? E depois, quando eu virei professor, eu entendi que o jiu-jitsu era muito mais do que eu fazia. Uau. O jiu-jitsu era aquilo para mim, mas ele podia ser... ele é diferente para as pessoas. Cada pessoa utiliza de uma forma, tá? Tem gente que quer fazer parte de um grupo. Tem gente que eu tenho lá hoje, ela é faixa preta hoje, né? O filho dela trabalha comigo lá na academia, o Henrique, professor na academia, é professor do meu filho, ele é faixa preta. O filho dela tem 25 anos, da Rosana, no caso, e ela foi pro jiu-jitsu para fazer uma atividade com o filho dela. São os dois faixas pretas hoje. Olha, porque ela queria passar tempo de qualidade com o filho. Tomou gosto e virou faixa preta. Isso, depois de mais de 10 anos praticando. Uau, né? Estão os dois lá hoje. Então, assim, cada pessoa tem um objetivo ali dentro. Não é todo, na verdade, a maioria ali não tá ali para ser campeão. E olha só, o esporte, ele pode entrar para transformar cada pessoa de forma individual naquilo que ela precisa. Isso, então é uma ferramenta, né? O copo é a ferramenta, você bota água, você coloca ele então o jiu-jitsu é isso, é uma ferramenta. E eu, como professor, eu entendi que o jiu-jitsu era diferente para as pessoas, que não era do jeito que era para mim, para todo mundo. Sabe? E você tomou gosto de descobrir o que o jiu-jitsu pode ser para cada um. Sim. Eu vi que, nossa, isso aí que eu fazia, dá para fazer esse tanto de coisa com o jiu-jitsu. E é bom você falar, não tem como, gente. Você falou de investimento e isso conecta com a gente, porque o investimento para nós é uma coisa, né? De forma pessoal, do que fez, do que transformou. Mas é muito gratificante quando a gente escuta a história de cada pessoa e a gente sabe que aquele recurso, aquele valor, aquela carteira, ela foi construída de forma diferente para cada pessoa. Sim. E ela vai fazer com que cada pessoa atinja um objetivo diferente. Um quer uma aposentadoria, o outro tá juntando para a faculdade dos filhos, o outro uma tá casa só dos sonhos, acumulando patrimônio mesmo para a empresa, para ampliar os negócios. Então, é uma ferramenta, os investimentos é uma ferramenta. As pessoas utilizam de forma diferente. E você de formas diferentes. Trabalha para servir o sonho de pessoas, né? Então isso é muito gratificante mesmo. Olha só, dos investimentos a professor, todos trabalhando para que cada um atinja os seus objetivos. Isso só como professor que eu fui entender, né? Então, do mesmo jeito que você falou, essa aplicação... Tem ensinamento aí mais profundo, né? Se você investe, você tem uma visão. Se você assessora as pessoas no investimento, você entende mais essas diferenças, né? Eu imagino que seja isso também. Exatamente. Sim, exatamente isso. Essa ponta mesmo. Você fica mais empático, você sonha junto com a outra pessoa. Não tem como. Exatamente. Mas que é isso. E bacana porque, por exemplo, quando ela chegou lá, eu quero passar mais tempo com o meu filho, você falou assim, ok, então vocês vão fazer aula juntos. E aí você já começa ali e o gratificante é que às vezes no início, quando a pessoa chega falando isso, você não sabe se ela vai chegar à faixa preta. Sim. Mas quando chega, você comemora junto, não é? Sim. Existe uma estimativa de 2% chegar à faixa preta das pessoas que... Nossa, é pouquíssimo. E o que você acredita que faz as pessoas ficarem no meio do caminho? Eu não sei, sabe? Na verdade eu sei. Eu acho que é o seguinte, primeiro, são as fases da vida. Muda muito. Quando você está na adolescência, depois quando está na faculdade, depois no mercado de trabalho, as coisas vão mudando. Casa, tem isso, filho. então vocês concordam comigo que na vida de vocês já mudou várias vezes, a vibe foi outra, sabe? Então, naquele momento, uma coisa era interessante, no momento seguinte, talvez não se encaixava mais, né? E eu sou muito compreensivo com isso. Eu falo que no jiu-jitsu eu quero que só esteja lá quem quer muito estar lá. Isso favorece o clima. Uau. Sim. Sabe? Eu tenho cobrança, o plano recorrente, porque o mercado exige.
né? Que é aquilo, você passa o cartão, cadastra e tudo, durante 12 meses vai cobrar uma mensalidade. Isso estrategicamente para a empresa é muito positivo, previsibilidade, né? Mas eu queria mesmo que eu não precisasse fazer isso, que todo mundo tivesse que pagar a mensalidade todo mês, porque quer ir. Tivesse esse compromisso de ir, né? Isso. Tipo, de ir lá e até entregar o dinheiro. Eu vou pagar o jiu-jitsu porque eu quero ir no jiu-jitsu. Eu não vou no jiu-jitsu porque tá pago. Entendi. Sabe, isso é ambiente. Sabe, então eu sou muito tranquilo quando a pessoa fala assim, eu vou parar por um tempo porque eu tenho que fazer isso na minha vida. Eu falo assim, tudo bem, as portas estão abertas e quando você achar que o jiu-jitsu se encaixa novamente na sua vida, você retorna. Porque eu acho que muita gente precisa ter ambiente. Sim. Não, eu... E a ambiência molda, né? Molda muito. Eu, particularmente, gosto de fazer crossfit. Sim. Eu vou praticar. E quando eu vou, assim, eu fico, gente, é aquela hora do meu dia que eu não penso em mais nada, mas eu tô ali com a galera, tem muito esse senso de comunidade. Como pensar, porque o povo fica gritando no seu ouvido. Vai! Mais uma! Você consegue! Bacana. Então mas não tem como você pensar. Outros pensamentos não entram. Então, o ambiente. Então, acho que... Isso é importante. Não, eu chego lá, eu já sei que vou encontrar a galera pra cima, bora fazer acontecer, e é isso. E se tiver... Não vou encontrar ninguém triste, assim... Se tiver uma pessoa diferente, com um comportamento diferente, uma pessoa contrariada, ela acaba com todo o... ou ela é contagiada pelo meio, ela acaba saindo melhor. Sim. Melhor do que o outro. Sim. Então, eu faço questão que só esteja lá quem quer muito estar lá. Olha, e para que isso não aconteça, às vezes essa inconstância, é bom que a família esteja junto, né? E você tem uma família que treina junto, sua esposa também tá junto com você. Sim. Como que é essa parceria? E vocês treinam juntos? Como que é? Ariana Lua, agora é para você. Eu e a gente chama ela de Lua, né? Eu e a Lua, ela começou a treinar jiu-jitsu, né? Quando a gente começou a namorar, né? E ela foi um pouco, resistiu um pouco ali no início, porque ela já era graduada em uma outra luta, né? Em capoeira. Quando nós nos conhecemos, né? Ela já era graduada e aí ela não queria que ficasse aquele rótulo de que eu só fui pro jiu-jitsu por causa dele, né? Mas depois eu falei pra ela, o dia que você quiser ir, você vai. Eu não vou ficar insistindo, não. Mas o dia que você quiser, você me fala. Ela resolveu ir e começou a treinar, começou a competir. Ela era dessas pessoas que tem aquela habilidade, né? Tinha aquela facilidade, né? Então, assim, ela de cara já ela começou a competir, ter resultados muito bons, né? Ela foi vice-campeã mundial logo na faixa azul, se não me engano, na faixa branca. Uau! E foi tendo, né, vários títulos, só que aí no meio a mulher, ela teve 2 gestações, né? Ela teve mais lesões do que eu, só que sempre junto comigo ali. E assim, eu tenho muito orgulho quando eu falo que eu crio os meus filhos no tatame. Os meus filhos aprendem a andar no tatame. Olha. Então, assim, é muito bacana estar todo mundo com a mesma energia, sabe? Isso. Então, ela... Parece que caminhando na mesma direção. Sim. Então, assim, ela é competidora, ela tem a atividade profissional dela além disso, ela me ajuda na gestão da academia, ela trabalha com as crianças na academia também, ela me substitui quando precisa nas aulas. Então, assim, é uma parceira, né? E tá comigo no jiu-jitsu torna tudo muito mais fácil, porque ela sempre foi muito compreensiva, me deu muito apoio nas minhas competições, o ano passado, por exemplo, eu tinha uma competição, falei assim, olha, tá aqui, o último dia de inscrição é hoje, eu não sei se eu vou... O que você acha? Você, vai aí. Tipo assim, palavra final. Era o que você precisava. Eu acho que devia ir. Falei, então tá bom, então eu vou. Então, torna tudo muito mais fácil, né? E a gente vê que as pessoas de sucesso são aquelas que trazem a família para a mesma visão. Sim. Porque a gente costuma dizer que reino dividido não prospera, né? Ou seja, se a casa tá muito dividida ali, é muito mais dificultoso, muito mais custoso para alcançar os objetivos. Lá em casa tem kimono esparramado pra todo lado, faixa, medalha esparramada. Esses dias hoje de manhã eu fui pegar que o mais novo de 2 anos
tem um kimoninho dele lá. Tem. Aí hoje eu fui abrir uma gaveta lá em casa pra pegar uma colher lá embaixo, tá uma medalha lá dentro. Nem sabe que medalha. É tanta medalha que você não tem lugar pra colocar. Holmes, olha, tem sido assim riquíssimo esse nosso bate-papo. Infelizmente deu muita conversa boa. Deu muita conversa boa e daria muito mais. Sim. Né? Porque essa questão de esporte, de disciplina, de alta performance, família das crianças, permeia tudo, investimentos, permeia tudo na nossa vida como um todo. E você é uma referência, não só para... Eu estava até comentando com a Tamires, a gente comentou com algumas pessoas que você ia gravar com a gente, todo mundo, poxa, que bacana que ele vai gravar, ele vai contar um pouco da história dele, e as pessoas se inspiram, né, em pessoas de sucesso. Então, parabéns por ter chegado a esse ponto e, mais do que isso, ter chegado até aqui com essa sede de continuar. Sim. Né, de saber que, olha, não parou, tem novidade vindo aí pro ano que vem, tem competições que eu quero participar, e isso é muito, muito bacana. E a gente enxerga aqui diante de nós um Holmes que é muito maior do que o jiu-jitsu, maior do que o esporte, pela sua pessoa. Pra mim aqui, um prazer mesmo te conhecer, te ouvir. A gente aprendeu muito, né? E deu muita liga aqui. Deu muita liga. E olha, se você fosse deixar uma mensagem, você vai deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, você olhar ali para a câmera, qual mensagem seria para que essas pessoas possam ser disciplinadas, tenham sucesso e acumulem muito mais conquistas do que derrotas? Então, o que eu posso falar, né, usando a minha história, né, a minha trajetória, né, eu sempre persegui os meus sonhos, né, sempre me esforcei ao máximo, e do esforço você sempre vai tirar alguma coisa. Se você não alcançar aquele máximo objetivo, você vai chegar muito perto disso e isso já é longe demais. Então, eu acho que sempre vale a pena se esforçar, né? Sempre vale a pena correr atrás, sempre vale a pena se especializar, tentar se aprimorar, né? Não só profissionalmente ou esportivamente, mas na vida, né? A gente tem que buscar ser sempre uma pessoa melhor, buscar ser a melhor versão de nós mesmos. Uau! E depois disso a gente pode dizer que deu liga! Deu liga, Holmes? Com certeza, deu liga. Olha, prazer em te receber aqui. Com certeza não será a primeira e a última vez. Com certeza, tem mais assunto aí. Sim, tem muito mais assunto para trazer, muito mais conquistas, né, pra gente atualizar daqui pra frente. Aí a gente vai ter que colocar 3 páginas aqui pra quantidade de títulos. É isso aí. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Compartilhe com outras pessoas esse episódio. Acompanhe os cortes através do Instagram, @DeuLigueCast. E aonde as pessoas podem te seguir? Só fala aqui pra gente também. O Holmes Ramos, _BJJ no Instagram. Eu sou meio lerdo com vídeos no Instagram. Não, e se pesquisar no Google, gente, que foi o que a gente fez para stalkear ali as conquistas, tem vários vídeos de várias competições, de várias lutas, né, que o Holmes participou, e vocês vão conseguir acompanhar ele aí, gente, no mundo todo, né, com a família, e eu já tô assim, ansiosa para ver as competições do que tá aí seguindo os passos dele, né? É o Rômulo, por enquanto. Do Rômulo. Pessoal, acompanha a gente. Tá vendo esse QR Code? A gente não falou no início, vamos falar aqui. Você pode participar da comunidade Deu Liga e receber todas as semanas as principais informações de mercado, para que você sempre esteja bastante atualizado, para estar bem posicionado em tudo que você fizer. E nós trazemos aqui para o Deu Liga sempre uma mentalidade de que investimento vai muito além das suas aplicações financeiras. Hoje nós falamos aqui sobre um investimento que você precisa fazer para você, que é para sua saúde mental, seu bem-estar físico e com certeza para sua disciplina. Porque se você desenvolve disciplina na vida, vai ser fácil desenvolver disciplina nos investimentos. Mais uma vez, eu e a Tamires agradecemos muito vocês de estarem aqui e até o próximo Deu Liga. Esperamos vocês.